dia a todos os alunos do 8º ano. Aqui é a professora Cristina. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula, a mesma com o tema conto. Hoje nós iremos estudar este gênero textual que faz parte da tipologia narrativa. Então vamos lá conhecer este gênero textual. Conto. Conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Grandes autores como Álvares de Azevedo, Machado de Assis ou Mário de Andrade são reconhecidamente excelentes contistas. Em virtude da importância do gênero, muitas faculdades e universidades solicitam aos candidatos em seus vestibulares que produzam contos. Existem inclusive alguns tipos ou subcategorias desse gênero, entre os quais estão conto de fadas ou conto fantástico. Então, conto de fadas, muitos já conhecem, né? São muitos os contos de fadas. O conto fantástico é aquele que é uma narrativa curta que apresenta personagens que extrapolam os limites da realidade. Então, esse tipo de literatura está associado a autores estrangeiros, tais como Franz Kafka, Edgar Allan, Gabriel Garcia. E já no Brasil nós temos Machado de Assis, Érico Veríssimo, Mário de Andrade, Murilo Rubicão, entre outros. Então, esses são autores que eles têm afinidades em escrever contos fantásticos, né? Que eles gostam, né, desses limites que extrapolam a realidade. Então, vamos seguir em frente. A estrutura de um conto. Como que se estrutura um conto? Vamos lá. O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta, que envolve apenas conflito, né? Então, ele envolve toda aquela problemática, todo aquele desenvolvimento, toda aquela situação, todo o acontecimento passo a passo até a reta final, até o desenvolvimento final, a conclusão dos fatos, o que vai ser no final. Vai ser um final feliz? Vai ser um final infeliz? Não sei, ele sabe o que vai ser, então vamos ver o que vai dar. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax, né? Que é o momento do desenrolar, o momento do acontecimento em si é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço cenário limitado, recorte temporal reduzido, mas muitas vezes isso não acontece porque dependendo do conto acontece o contrário. Vamos lá continuar com nossa aula. Elementos. Que elementos compõem um conto? A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa. Nesse sentido, o gênero textual em questão deve ter o que deve ter em um conto. Personagens. É fundamental ter personagens. Esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem ações durante o enredo das narrativas. Nesse sentido, podem ser personagens tanto seres humanos quanto outros seres viventes, tais como animais, plantas ou até objetos humanizados.
Como vemos, em certos contos tem a presença de personagens animais, personagens plantas, objetos e seres humanos. Narrador. O narrador é aquele que conta a história. Que conta a história ao leitor possui tipos. Então sabemos que narrador não é um ser único, então existem vários tipos de narradores, conforme se explica a seguir. Então nós temos o narrador em primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Eu. Também conhecido como narrador personagem, aquele que participa do enredo que narra. Os verbos utilizados são flexionados na primeira pessoa do discurso, como já foi falado anteriormente, eu. Narrador observador não participa da história, é alguém externo, ou seja, alguém fora da situação, fora da história, é desconhecido dos personagens, é irrelevante ao conflito, não conhece nada da história, não conhece os personagens, não sabe o que vai acontecer, não conhece ninguém. Os verbos usados são flexionados na terceira pessoa do discurso. Desconhecido, esse narrador conta apenas o que vê, desconhecendo o futuro ou os pensamentos dos personagens. Narrador onisciente também não participa da história. No entanto, diferentemente do observador, é um tipo que conhece o passado, o futuro e os pensamentos dos personagens. Que podemos observar que são 3 tipos de narrador, cada um com características diferentes. Um participa, ele só observa, não sabe nada, não conhece, e outro, ele tem ciência do que aconteceu, do que vai acontecer, e que ele conhece todos os personagens que tem na história. Vamos lá. Tempo. Esse elemento é uma narrativa e pode ser entendida de 2 formas. Que 2 formas são essas? É uma época em que a história ocorre e a duração que essa história ocorre. Então, não podemos esquecer que tudo ocorre em um determinado tempo e que essa ocorrência ela tem uma duração. Tudo nessa vida ocorre em um tempo e tem uma duração, ok? Então, esse elemento é uma narrativa e pode ser entendida de 2 formas. De um lado, fala-se de tempo como a época em que a história ocorre. Além dessa perspectiva, também nesse elemento a ideia de tempo de duração da narrativa, como já foi falado anteriormente. Então, são 2 formas: época em que a história ocorre e tempo de duração da história. Vamos lá. Espaço. O espaço de um conto é, em linhas gerais, o cenário na qual os personagens executam e sofrem as ações que compõem o enredo, né? Então é todo aquele espaço onde vai acontecer aquela história, é o cenário onde aquela história acontece. Em um conto de fadas, em um conto de princesas, a Bela e a Fera, tem todo aquele cenário, tudo ali organizado, todo aquele espaço, é tudo muito bem organizado. Então, ali é o espaço onde vai ocorrer aquela história, ok? Enredo é definido como a sequência das ações que compõem a história. É o enredo que traz o movimento para o gênero narrativo. Então, enredo nada mais é do que a história em si, é todo o acontecimento, é toda aquela sequência de acontecimentos dessa narrativa, desse gênero narrativo. Então,
Esse enredo é mais um elemento desse conto, é mais um elemento dessa estrutura narrativa, dessa estrutura do gênero narrativo. Então, não podemos esquecer que enredo é definido como a sequência das ações que compõem a história. É um enredo que traz o movimento para o gênero textual. Conflito. O que é um conflito? Pode ser definido como a situação-problema. É o problema que está acontecendo ali naquela história. É aquela história vivenciada pelos personagens em uma narrativa. No caso do conto, pode ser um gênero curto. O conflito costuma ser único. Então, a situação-problema vivenciada por esses personagens, eles estão vivenciando aquele conflito, então a situação, aquele conflito costuma ser único. Agora ninguém sabe, ninguém sabe como que vai ser o final desse conflito, se vai ser um final feliz ou não, se o final vai ser trágico ou não. Então aí vamos ver como que vai ser o final, eles que vão se organizar. O narrador sabe, né? O narrador ele vai saber como que vai ser o final desse conflito, né? Ele vai saber o final desse conflito. Os personagens já sabem como vai ser o final desse conflito. Então, o conflito ele é definido como a situação-problema. É o problema vivenciado ali pelos personagens, ok? No caso do conto, por ser um gênero curto, o conto ele é um gênero curto. O conflito ele costuma ser único, ok? Eu só tenho a agradecer a todos pela atenção. Muito obrigada e até a próxima aula. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos.